Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vamos ler. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiei, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu servo. Não feche a sua Bíblia. Eu quero que você complete o verso 8 para mim. Eu vou ler a primeira parte dele, que diz: então se inclinou e disse. Aí vocês completam: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Vamos lá? Eu vou ler a primeira parte e vocês repetem a segunda parte. Vamos lá. Então se inclinou e disse: quantos podem dizer amém por essa leitura? Queridos, eu creio que nós conhecemos este texto bíblico. Ele está inserido dentro de um contexto especial. Davi, que havia feito um pacto com Jonatas, filho de Saul, a quem havia tomado por seu irmão. Davi, quando Saul morre, Jonatas também morre. E passado algum tempo, Davi se preocupa com algum descendente de Jonatas, por quem ou a quem ele viesse fazer beneficência. E Davi, quando toma conhecimento de que existia ainda um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, Davi manda chamá-lo. E quando ele é levado à presença de Davi, ele usa a expressão que nós citamos aqui esta noite. E ao usar esta expressão, ele revela um sentimento que ele vivia. E é sobre este sentimento que eu quero falar hoje. Eu não quero me prender ao texto em si, mas eu quero apenas tomá-lo como referência para aquilo que quero repartir com vocês. Mefibosete demonstra aqui estar vivendo um período de crise. E a crise que Mefibosete vive aqui é a chamada crise de autoestima. Ele olha para Davi e se esquece que está diante do rei. Olha, queridos, não é todo dia, não é toda hora que nós temos a oportunidade de nos apresentarmos diante do rei. E quando temos esta oportunidade, eu estou falando no sentido literal da palavra, eu não estou falando no sentido espiritual, porque espiritualmente falando, nós estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores nesta noite. Mas eu estou falando no sentido literal.
Eu acredito que poucos de nós, ou quem sabe nenhum de nós, teve até hoje a oportunidade de comparecer diante de um rei. Ora, Mefibosete comparecia diante de um rei. Deveria ser um momento agradável para a sua vida. Deveria ser um momento em que ele, Mefibosete, deveria se sentir alguém importante. Mas não, ao invés de demonstrar ser alguém importante a ponto de ter sido chamado pelo rei, e se vocês avaliarem bem, Davi já havia dito para ele no verso 7, que o havia chamado para restituir o que era dele, o que era de seu pai. Mas ele, sem perder tempo, diz: quem sou eu, majestade? Eu não passo de um cão morto, eu não passo de um cachorro morto. Por que é que o rei me chama à sua presença? Ele demonstra aqui estar vivendo esse sentimento de crise de autoestima. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Estou falando para uma maioria quase que absoluta de jovens. E eu sei que os jovens também vivem essa situação. Todo este ativismo dos dias atuais, desses dias modernos, tem gerado sobre nós uma pressão muito grande. Nós vivemos hoje debaixo de pressão. As pessoas que querem ser alguma coisa, as pessoas que querem conseguir alguma coisa, as pessoas que buscam um lugar ao sol, elas vivem num clima de tensão, elas vivem sob pressão. E esta pressão deste ativismo moderno, às vezes gera em nós este sentimento de crise de autoestima. Nós chegamos a achar que não somos ninguém. Nos sentimos impotentes diante dos desafios da vida. Achamos que não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Achamos que nunca chegaremos ao lugar com que sonhamos durante um bom tempo da nossa vida. Mas eu vim aqui hoje, na qualidade de um profeta de Deus, para dizer a vocês jovens, para dizer à igreja do Senhor que está aqui no 15 de novembro, para dizer a estes santos obreiros que estão nesta plataforma, que nós servimos a um Deus em cujas mãos está todo o poder nos céus e na terra. E este Deus é capaz de nos levar a alcançarmos os nossos objetivos e através deles glorificarmos a Deus, exaltarmos o seu nome e acrescentarmos o seu reino na terra. Quero apresentar a vocês nesta noite 5 passos que nós precisamos dar para vencer a crise de autoestima. E quando este culto terminar, eu tenho convicção que ninguém vai sair daqui com o sentimento de Mefibosete. Ninguém, pastor Paulo, vai sair daqui esta noite dizendo: olha, aqui neste lugar eu me sinto como um cão morto. Mas nós vamos sair daqui dizendo: o Senhor está ao meu lado e na força do Senhor eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vitorioso. Quantos creem nisso? Levante o seu braço e glorifique a Deus esta noite. Escute bem. O primeiro passo que você precisa dar para vencer a crise de autoestima, o primeiro passo que você precisa dar para vencer a crise de autoestima é afastar-se dos invejosos. Enquanto você estiver fazendo parceria com o invejoso, você não irá a lugar nenhum. Mas quando você tiver coragem de romper o relacionamento com os invejosos, Deus vai abrir diante de você uma avenida pela qual você vai caminhar em direção à vitória de Deus. Olha, queridos, escute bem. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro dos Provérbios, no capítulo 14, no verso 13, a palavra de Deus, no verso 30, me perdoe, a palavra do Senhor diz que a inveja é a podridão dos ossos. O que eu entendo com isso? A pessoa